Bom, é uma honra estar aqui com cada um de vocês nesse espaço, né? O meu nome é André Ortiz, eu brinco que é o eterno professor aprendiz, né? Eu tive a honra de conhecer o Reinaldo, a gente tinha um meio em comum, que é a Florida Christian University lá nos Estados Unidos. Eu sou PhD em neurovendas / neuromarketing e ele já é pós-PhD e lá foi o meio em comum que a gente se conheceu. Olha só, vendas é ciência. Tem muitas pessoas que tiram sarro, que vendas não é ciência. Só que ninguém nasce vendedor, ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro, arquiteto. Olha o bebezinho, meu Deus, engenheiro nato. Por que então o André tem que ser vendedor nato? Ninguém é nato, você pode nascer com algumas predisposições epigenéticas aí no seu DNA, etc. Mas se você, através do meme, esse termo em grego, memene, que significa repetição de ação, se você não praticar isso todo dia, de nada adianta. Então venda é um conjunto de repetições aplicadas e repetidas que de maneira continuada vai te dar um resultado X. Isso é ciência. E dentro da ciência da venda entra psicologia, filosofia, comportamento, neurociência, N. Então assim, haja vista toda essa condição, embasado nisso, eu desenvolvi o método PANFA. O que é o método PANFA? Esse acrônimo deve estar aparecendo aí no GC, não sei, já ferrei a Clara agora, vejam vocês. A Clara é a nossa produtora, nossa diretora que manda prender e manda soltar aqui. O P é de prospecção, o A é de atendimento, o N é de negociação, o F é de fechamento e o A, como vocês podem ver aí, acompanhamento. Olha aí, apareceu desenhadinho um funil, não é isso? Esse funil, sejam bem-vindos ao funil de vendas. Tudo começa com a boca larga, chamada P de prospecção. E por que o funil vai ficando afunilado? Nessa jornada que você tem o cliente, muitos clientes não vão fechar com você. Por isso que chega até o finalzinho, que é o A de acompanhamento. Então, assim, Reinaldo, em linhas gerais, esse foi o método que eu criei. E talvez realmente nesse dia de hoje, dessa nossa gravação, a gente possa ajudar quem estiver do outro lado da telinha, a como percorrer essas 5 fases com louvor. André, quando a gente fala em criar ou vivenciar, acho que nunca pararam para perguntar isso para você. Nem eu mesmo acho que eu perguntei para você isso. Você vivenciou para poder desenvolver essa ciência ou você teve aquela luz assim, falando, não, eu criei isso? Então vamos lá. De tanto viver, foi criado. Aí. Entendeu? Gostei disso, porque na metodologia da SOP, eu vivenciei para dar realmente... Porque ciência é um teste contínuo de fatores que você vai... Nossa, agora está lapidado. Tá aqui. É isso, você vivenciou. Sim. Esse é o melhor caminho, né? A ciência, ela é... Porque essa lâmpada aqui que está nos iluminando aqui, com certeza... Quantas vezes para tentar fazer com que ela fosse uma Reinaldo, verdade? o mundo está muito cheio de narrativa. O mundo está muito cheio de falácia, ainda mais no mundo das vendas, né? Eu, ao longo dos últimos 20 anos, exerci o papel de professor em várias academias, em várias universidades. E eu me deparava com alguns professores, não vou citar nomes, dessa mesma área minha de gestão de vendas, e o cara nunca vendeu um cotonete, o cara nunca vendeu um pedaço de papel. Como é que você vai ensinar? André, mas você mesmo falou que para ser técnico de futebol não é obrigatório antes ter sido um jogador de futebol. Tudo bem, mas esteja então ao lado dos vendedores todos os dias. O pessoal não aguenta mais narrativas, falácias. O pessoal quer o how to do, o como fazer. Muitas pessoas têm muita dificuldade, né? Falam assim, eu sou um bom técnico, mas eu não sou um bom vendedor. Como ele não é um bom vendedor? Como não? Para ele poder estar trabalhando, certamente ele deve ter entrado por algum lugar. Ele deve ter tido uma entrevista e quando ele está fazendo uma entrevista, ele está vendendo. Não necessariamente, mas eu sou um técnico, eu vou trabalhar na área técnica. Ok, mas você vai exercer o papel de vendedor. Ele vende ideia, vende influência. Não, todo momento. Ele vende exemplo, ele é o exemplo. E essa parte que está na sua metodologia, que eu sei que eu estudo você há muito tempo já, eu aprendi muito com esse cara, porém, todo momento que eu estou com ele, eu estou aprendendo. Esse é o gênio é o DNA, né, do mundo, do universo da ciência. Ciência, até o método PANFA, com certeza deve ter sido recebido evoluções constantes. Todo ano. Você fala assim, nossa... Eu achava que era isso, mas era mais ou menos isso, era outra coisa. E aí você vai lapidando e vai ficando essa excelência, né? Eu vejo que isso, quando você coloca nos seus cursos,
nas suas aparições, seja na palestra, seja numa live, seja, não importa, num bate-papo como esse aqui. Eu queria aprofundar um pouquinho, para que a gente possa aqui dar um pocket, uma aula pocket, uma fase assim, falar, olha, vamos falar o seguinte, um método PANFA. Como é que a gente pode aplicá-lo? Porque aquele que está nos assistindo agora vai falar assim, mas eu queria ver como é que eu começo. É isso aí. E como é que eu pratico isso. É isso aí. E depois, lógico, como eu aprofundo nisso. Mas hoje é o dia de passar esse momento para aquele que está nos assistindo, para falar assim, nossa, eu preciso disso. Eu preciso aprender isso. E não necessariamente é aquele só vendedor executivo que está lá na área do front. Porque nós temos o pós-venda. Que talvez seja o mais difícil de todos, eu não sei, porque manter é muito mais... É igual alcançar a independência financeira. A gente já conversou sobre isso. Alcançar a independência financeira é estar num estado que eu não precise mais trabalhar por necessidade, onde eu troco a minha renda ativa por uma renda passiva. Mas para manter essa renda passiva, eu tenho muito mais empenho e eu teria que ficar muito atento, porque eu posso perder esse status de estar independente financeiramente. No universo do vendedor, ele tem que ser campeão todos os dias, todos os meses, as metas. E é engraçado, né, nesse universo das vendas, eu sempre falo assim, nossa, alcançamos a meta. O mês seguinte vem uma meta um pouquinho mais agressiva, depois vem uma meta mais agressiva. Esse elemento, como é que funciona essa genuidade? Porque é difícil isso, né? Porque assim, eu alcancei, vamos vender 100 mil reais, legal, alcançamos 101 mil reais. Ah, a meta seguinte é alcançar 110, eu alcanço 112. Já está sendo dobrado para 200, mas por que será que esse universo acontece? E como é que isso acontece? Como é que eu mantenho vendedores, né, ativos e com vontade de querer vender para o próximo? Então, vamos lá. Porque é muito difícil, né? Porque vender na recorrência, como você falou, é um funil, né, que você tem aí. Então, eu gostaria de pegar o método PANFA agora e colocar em um ponto A, B, C, D, ou seja, todas essas fases que você fala que é um funil, que é onde realmente você tem que fazer esse processo acontecer. Então, PANFA em ação agora. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Gente, olha só, nos últimos quase 20 anos eu fui contratado por 1000 empresas, eu fiz mais de 2000 convenções de vendas. Tudo que eu vou falar para vocês já foi validado. Não é Ctrl+C, Ctrl+V de internet, não é nada disso. Eu tenho N depoimentos de empresários, de gestores e vendedores que me contrataram. Tá na TV do Vendedor, no meu canal do YouTube, tá lá o nome da pessoa, presidentes, CEOs que já usaram e deu retorno. O vendedor, ele tem que gostar de duas coisas, tem que gostar mesmo, tem que ser dele. Número 1, de pessoas, parece óbvio, né? Ele tem que ter tesão de se conectar com pessoas. E número 2, de desafio. A palavra desafio advém do latim desfidare, descem, fidare fé. Desafiar uma pessoa é colocar a fé dela à prova. Você quer achar um campeão de vendas? Fala pra ele, duvido. O campeão vai bater na mesa e fala, ô patrão, você duvida? Então é o seguinte, dia 20, meta batida, tá aí, ele joga pro peito. E quer achar um tímido em vendas? Fala pra ele o quê? Duvido. O que o tímido vai falar? Ai, Jesus, já me acharam aqui, ô pai do céu, ô pai, tudo eu. Esse não é vendedor, captou? Então o método PANFA, ele começa, já pega o papel e caneta aí, eu aguardo, tomo água, vamos olhar as palavras. Toma água, né? Vamos olhar porque as palavras. Assim, gente, é isso mesmo, aqui é uma aula bem resumida, mas com bastante profundidade. Então preste muita atenção no professor, no mestre, no PhD, André Ortiz. O primeiro P do método PANFA que eu criei é P de prospecção. Aí o Reinaldo pergunta, mas como é que começa, meu Deus? Bom, se você gosta de gente, gosta de desafio, esse é o modus operandi diário de quem trabalha com vendas. Se você não gosta, você pode aprender, se você quiser. Tímido vende? Michael Jackson era o melhor e maior popstar do planeta. E na vida pessoal era tímido. Só que na hora do câmera X, who's back? Então o que acontece? Na hora do câmera luz ação, o cara era o cara. Michael Jackson. Você pode ser tímido na vida pessoal, só que na vida profissional, na hora do câmera, luz, ação, você está interpretando o papel de um solucionador de problema. Então o vendedor, ele não vende produto nem serviço, ele soluciona problema das pessoas. Mas por que então, André, que a maioria de vendedor é mentiroso, a maioria é chato, é insistente? Porque não é vendedor. Ele está vendedor, porque o vendedor mesmo, praticamente os profissionais,
todos já estão independentes financeiramente. André, mas ele nasce vendedor? Não. Não, ele pode nascer com predisposições, como boa comunicação, carisma, que puxou do pai, da mãe, mas ele tem que desenvolvê-las. Por isso que eu repito, vendas é ciência. Vamos começar com P do Panfa de prospecção. Prospecção, na geologia, significa tirar jazidas dos minérios. Já no mercado é trazer novos clientes. Então como é que eu começo? Cara, independentemente se você tem aquele nome chique dentro da sua empresa, o tal do CRM, Customer Relationship Management, o sistema de gerenciamento o sistema que gerencia a sua carteira de cliente, independentemente se você tem ou não. Cara, eu já vi grandes vendedores começando com uma agendinha, com post-it no celular. O que você tem que ter é o controle da sua agenda. Prospectar é trazer novos clientes para dentro da sua empresa, com o sistema ou não. Você pode fazer pelo Excel. O que você tem que fazer é planejar seu mês. Em vendas, todo dia primeiro o velocímetro zera. É a única profissão que não adiantou você ser artilheiro no mês passado se você não meter gol nesse mês. Então, prospectar, você vai ter que estudar canais de online e canais offline. André, mas eu sou sozinho. Por enquanto. Se você quiser crescer, você vai ter que aumentar os tentáculos da sua área comercial. Mas se você é um autônomo, você mesmo vai ter que gerenciar todo o Panfa. O que é o P de prospecção offline? A sua visita, indicações, você participar de eventos, feiras, convenções. O que são? Eu tô resumindo, tá, pessoal? Porque isso aqui é um mundo. O Panfa inteiro tem mais de 60 horas de capacitação, é muita coisa. E o online? O online, meu amigo, é redes sociais, é pelo e-mail, short message pelo celular, o WhatsApp. Você pode usar o LinkedIn se o seu cliente for B2B. Tem uma expressão que fala inbound, outbound. Isso, chique, né? O que é isso? Inbound, imagina um imã gigante, você tá puxando o cara que é o inbound, você tá com um imã gigante e os clientes grudam no seu imã. Eles vieram até o que você fez no Google, nas redes sociais, palavras-chave, algoritmos, SEO, captou? Isso é grudaram. Isso é um inbound. Nossa, para falar de inbound, inbound marketing a gente tinha que estar aqui mais de 1000 horas, porque é um mundo. E outbound, ao invés de imã, você tá com megafone. Ah, moleque, uou, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho. O outbound é você que vai buscar. Então é outdoor, é televisão, é jornal, blá, blá, blá. O que não muda é a maneira de você prospectar o cliente. Então, em linhas gerais, essa é a primeira fase. Seria mais difícil? Seria mais desafiador. Eu não gosto da palavra difícil. Não, né? É, porque difícil já arrebenta o ser humano. Então vamos falar desafiadora. É o mais desafiador. Por quê? De 10 novos vendedores, 9 desistem. E nos últimos tempos, né, com a pós-pandemia, vamos por assim, parece que o online, essa parte do inbound, passou a ser uma coisa muito recorrente das empresas, né, para buscar o cliente ou não. As empresas que mais ganharam dinheiro no planeta foram a Zoom, que é a plataforma de call. Sky, foi o Facebook, foi o Google, porque mudou a atenção. Se a atenção era offline, todo mundo estava na rua, ninguém dava muita atenção para aqui. Veio a pandemia, a atenção foi para o online, explodiu o tráfego. E esse universo de tráfego, e principalmente desse inbound, que é onde vai colando tudo aqui, parece que passou a ser uma grande especialidade. Hoje temos, dentro desse universo, dessa prospecção, que é o P aí, o primeiro, parece-me que tem aí diversas, né? Nada mais é que, voltando lá atrás, os jornais, o Primeira Mão, aqueles jornais que eram de prospecção do passado. Ó, lista, página amarela. Que delícia. Você lembra, né, página amarela? Parece uma coisa, você talvez nem, você que é jovem que está aqui, né, que talvez nem lembre-se disso, mas nada mais é que uma página amarela. A galera nunca veio aqui pra Sampa precisando usar o mapa, que parecia uma bíblia. E aquele mapa, ele ficava velho, a página caía. Você estava no meio do bairro, cadê essa página, Jesus? Aonde eu tô? Vai pro Poço Piranga. Hoje, com esse universo, essa enxurrada de possibilidades, algoritmo e tudo isso, essa prospecção, ela passou a ter uma especialização mesmo. Tem gente só especializada nisso. Growth é um nome chique em inglês, que hoje nós temos um novo ecossistema que nasceu, que é o do SDR, né? O Sales Development Representative, que é a área de vendas das startups, que nasceram em Vale do Silício, em Israel e na China, em especial Xangai, Hangzhou e Pequim. Esses ecossistemas de startups, eles trouxeram uma nova maneira de vender, né? Pelo P. O que é? Você aqui, você vai estar com o seu headset aqui, você vai ser o Hunter,
O que é hunter em inglês? O caçador. Você vai ser o closer. O que é close? O fechador. E você vai ser o farmer. O que é o farmer? O fazendeiro. Eles mal sabem, esse pessoal mais novo que eu e você lá atrás, a gente era tudo. A gente era caçador. Verdade. Hoje já está, entre aspas, até mais fácil na área, principalmente de SaaS, de Software as Service. Por quê? Porque esse pessoal, startups na área de serviços, eles já dividiram as carreiras dos vendedores e esses vendedores são totalmente tecnológicos. Mas isso vem de encontro ao inbound marketing, que você falou que é um novo mundo. Eu fico preocupado com quem nos assiste, com você comerciante, você lojista, você vendedor raiz também, que tá aí nos rincões do Brasil, que precisa ainda vender na sua feira, etc. Esse cara, às vezes, ele escuta tudo isso falando, Jesus, o que esse professor está falando? Eu não sei nada disso. Não se preocupe. Na prospecção bem-vinda e rica e certa, é aquela que você atende exatamente o comportamento do seu cliente. Quando a gente está numa feira, né? Tem supermercado, você compra lá outros produtos, mas na feira você compra lá hortifruti e tudo isso lá, verduras e tal. Aquele vendedor da feira, tá lá, tem o tomate, mas tem um cara que tá vendendo tomate do outro lado, tem um cara que tá vendendo tomate do outro lado. Ele fala mais alto, é aquele megafone, olha, aqui nós temos, vá abaixando o preço, tá acontecendo. Quer dizer, ele faz todo aquele movimento. Ele tá dentro de um cenário, que é uma feira, que é uma rua que tá ali, que tem as barracas e ele está fazendo a sua venda. Esse vendedor também tem estratégia, não? Ele é uma Black Friday infinita. Interessante isso. Ele é uma Black Friday infinita. Ali, ao vivo. O que muda no tal do remarketing, do online que a gente vê todo dia na internet, é o feirante gritando. Online, é um pop-up que você recebe, é de novo uma interação, é o feirante. Ele está prospectando. Só mudou o canal. Ele está prospectando, nesse momento ele está ali. O grito do feirante é quando você recebe do nada no seu WhatsApp, é o grito que alguém deu. E o celular passou a ser uma coisa assim... Existem os estudos de se transformar na palma da mão, né? Na China já existe... É um projeto muito forte que é a palma da mão, que vai ser a tela. É muito doido, é nanotecnologia isso. Então, não sei, eu tenho lido muito pouco, super interessante a revista, sabe? Mas assim, brincadeiras à parte, a gente está no meio de um turbilhão de mudanças, Reinaldo. Então, quando você está falando com uma empresa, como a gente está falando aqui com também empreendedores, está falando com pessoas que são vendedores, está falando com pessoas que estão nesse universo e que vai, de qualquer forma, seja ela está lá como um camelô, seja um feirante, seja um vendedor de uma grande rede de magazine ou um vendedor até no supermercado, tem aquela pessoa que vai lá, faz as demonstrações, ele está vendendo, está demonstrando, mas está vendendo, está mostrando a possibilidade daquele produto ser melhor para você e tal. É infinito, é uma coisa assim absurda. E você recebe uma avalanche, nós, como também, nós que somos vendedores, também somos compradores. Sim. Né? Eu falo que muito isso, né? A gente faz o escambo todo momento de tudo que a gente movimenta em nossa vida. Sim. Esse óculos que você está agora, ele foi vendido. Então, um dia alguém vendeu para você. Sim. Talvez pela necessidade, não, eu preciso porque eu tenho aqui um grau a menos ou a mais, mas não necessariamente só isso. Tem um óculos que é só de beleza. É isso aí. Então, eu falo que a prospecção passou a ser algo assim que todo mundo está prospectando. É. Então, eu jogo essa rede de alguma forma, e eu vou trazer alguns peixes, ou peixes maiores ou peixes menores. E aí a rede tem que também estar definida, qual o tamanho dela. Olha só que louco, né, André? E essa rede e a boca do funil, ela tem que ser alimentada todo dia. André, eu tô com um problema gostoso. Se eu prospectar mais cliente, eu não consigo atender. Que bênção. A pergunta é, até quando? Cliente fiel não existe, é você que tem que ser fiel ao cliente. Isso é importante. Captou? Repete isso. Cliente fiel não existe, é você que tem que ser fiel ao seu cliente. Se a sua boca larga do funil que a gente está estudando, que é prospecção, não para de entrar, continua assim, você vai ter que administrar o processo. Eu quero mais que todo dia entre na sua boca do funil. O duro é quando parar. Então, prospecção, isso porque a gente só está na primeira fase, hein? Vem mais 4, vejam vocês. Então, você não pode parar, você tem que programar. Através do método PANFA, você aprende comigo qual o dia que você tem que prospectar, como que é a sequência da prospecção, qual o caminho. Então, esse foi o P de prospecção. Sensacional, né, gente? Fala a verdade. Uma aula. Isso aí é só um pedacinho da ponta aqui, né? Só o P. Vamos para frente. A próxima fase é o A do PANFA, de A de atender, abordar. Então, o que é? Depois que você prospectou, qual que é a principal fase do atender e do abordar?
Você ouvir o seu cliente. Você ouvir. Se o papai do céu te deu 2 orelhas e uma boca, ouça mais. O bom vendedor, ele é feito de 80% de escutatória e 20% de falatória. Mas vendedor bom tem que ter chaveco, tem que ter lábia. Sim, isso é condição sine qua non. Isso é condição padrão para você, meu irmão, minha irmã. Tá aí do outro lado da telinha. Só que o bom vendedor, ele demite clientes. No atendimento, o bom vendedor, eu não tô entendendo ele demite parte. clientes. O bom vendedor, olha pra mim o que eu tô falando. Esse cara realmente é um cientista. O bom vendedor demite clientes. Ele demite clientes. Vou te explicar por quê, Reinaldo. Na hora do atendimento, é hora de você briefar, que a gente fala. Aqui que esse termo em inglês é chamado briefing. Deve estar aparecendo aí no GC. Briefing igual diagnóstico. O que é briefing? Diagnóstico. Se você for médico e estiver me assistindo, você sabe que o seu briefing chama-se anamnese. O nosso chama briefing. O que é briefing? É perguntar. O que o médico fala? Respira, expira, deixa eu ver a sua pulsação. Ele está fazendo anamnese com o paciente, o médico. Qual que é a nossa anamnese, o nosso briefing? Faz pergunta, faça perguntas abertas e fechadas, abertas e fechadas. Como assim aberta? Você gosta de comer? Gosto, pergunta aberta. Fechada, carne, lasanha ou vegetais? Fechada. Aberto, fechado. O briefing, ele serve para você conhecer as necessidades do cliente. E por que demite cliente aí? Porque aí já no atendimento você vê, se o cara que só quer preço, quem vem por preço vai embora por preço. Quem vem por valor, fica por valor. Captou o que eu estou falando? Eu já estou preparando você para o terceiro N de negociação. Então o A de atendimento / abordagem é fazer o briefing correto, demitir cliente, separar joio do trigo para avançar para a terceira, que é N de negociação. Geralmente nós temos lá no prospecção aquela gama de clientes, aquela pessoa que de alguma forma interessou. Umas vêm para só buscar conhecimento, ou sugar informação, ou até sugar as estratégias, outros não. Seria essa análise uma ordem das coisas, começar a ter a possibilidade de entender o que esse tal cliente veio ali ou não? Mas isso, Reinaldo, acontece já agora no atendimento, porque muitas vezes na prospecção vem o tal do lead frio, que a gente chama. Lead, esse termo em inglês que está aparecendo aí no GC, L-E-A-D, igual potencial cliente, é o contato do cliente. Por isso que é boca larga o funil, vem de tudo. Vem coisa boa, coisa ruim, mediana. Primeiro você prospectou, jogou para boca larga. Aí você vai atender. No atendimento você já começa a separar trigo do joio. Para agora a gente avançar para o N de negociação. Aqui o bicho pega. Negociação. Nessa análise ainda, antes da negociação, como é que a gente consegue entender muito mais? Como é que eu faço uma análise mais coerente? Porque quando eu estou vendendo um produto que é técnico, fica mais fácil, parece, né? Que ele afunila mais fácil. Mas quando eu tenho um produto que ele serve... Eu estou falando aqui de educação financeira, por exemplo. A educação financeira serviu para você, André? Cadê? Aqui a terapia? Não, tá lá atrás, tá lá atrás. Aqui, tá lá atrás. Quando eu falo que você foi meu mentor e é financeiro, porque, meu amigo, você aí que tá do outro lado da telinha, eu não preciso fazer isso que eu vou falar agora, porque eu também não preciso, nem o homem precisa. Terapia financeira, cara, existe fila de pessoas na lotérica para ficar rico, só que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas entre aspas, talvez, é para aprender finanças. Por quê? Não adianta você aprender o fim se você não aprender o começo e o meio. Então, esse é um produto, André, esse é um produto que, na verdade, é um meio, é uma ciência também, que é a metodologia DSOP, que está no livro Terapia Financeira, está lá no fundo, tá lá. Tá lá. Terapia financeira, que eu já te autografei, essa nova edição comemorativa. Todo Steve Jobs. Tá lá. E assim, André, quando a gente fala assim para a pessoa, olha, você precisa desse conhecimento, eu tenho uma malha muito maior. Eu estou querendo dizer o seguinte, é um produto não específico, mas é um produto generalizado que todo mundo precisa. Igual água que nós estamos bebendo aqui. Todo mundo precisa beber água. Então eu tenho água mais qualitativa aqui, vamos pensar assim, uma água nem tanto. Agora, todo mundo precisa beber água, então como é que eu vendo água? No caso aqui, educação financeira. Como nós estamos falando de vendas, se todo mundo precisa vender algo, alguns produtos ou serviços são mais técnicos, outros menos técnicos. E esta análise, ela vem daí, né? Como é que eu vou agora entrar no N? Como é que eu vou fazer? Bom, eu joguei toda essa minha linha de frente, veio para o inbound, outbound, veio para o contato, veio para indicação, veio por onde for, não importa. Joguei a rede, tá aqui. Fiz a análise,
esse sim, esse não, esse aqui é grande, esse aqui é pequeno, esse aqui vai para um setor diferente, ok. E agora? Terceiro passo. Pois é o que eu falo que eu particularmente eu gosto muito desse terceiro de N de negociação. Negociação, vamos estudar etimologicamente rapidamente a palavra. Negociar uma ação. Negócio, negar o ócio. Ócio é preguiça. Então, se eu nego o ócio, negociação é deixar em movimento contínuo. Negociação boa tem que acontecer ad eterno. Na negociação, lembre-se que a sua estratégia não é vender uma vez para 100 clientes, é vender 100 vezes para um cliente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Aprendi com vocês. Ué, você sempre falou, o seu método, e recria. O seu método, queira ou não, o Panfa só existe de só para quanto mais pessoas e multiplicarem. Mas para você vender 100 vezes para uma única pessoa, não adianta você só ter estratégia se a galera da base que vai fazer isso não está comprometida. Negociação é superar objeções. Porque na negociação, negar o ócio, negociar uma ação, chegou-se o tempo efetivamente de win-win, que é o ganha-ganha. Mas na prática, eu sei que é difícil o ganha-ganha na prática, porque sempre um quer falar pro outro, eu consegui entubar o cara, eu consegui arrancar dele, vai lá, tenta tirar dele. No varejo eu ouço todo dia essas frases. Esse cara não é vendedor, ele está vendedor. Vendedor é ajudar, é servir e ele ganha muita grana. Por quê? Porque anota isso agora pro resto da sua vida. Carteira de cliente é diferente de rede de relacionamento. Não adianta nada você ter 1 milhão de leads, 1 milhão aí de contatos na sua carteira de cliente, se você não sabe a data de aniversário dos caras, o time que ele torce, se ele tem filho. Você precisa saber, velho, exatamente qual que é o contato e quando que esses caras estão na sua mão ou não. Bom, mas é que eu já estou avançando lá para pós-venda. Vamos voltar para negociação. Negociação, você vai aprender a quê? Superar objeções. Na negociação, você tem que ser craque em 3 letrinhas. Anota aí. C de característica. Ninguém manja mais de vender os mais de 150 obras de todo o ecossistema que o Reinaldo criou do que a equipe comercial dele. Só que esse cara, meu amigo, ele pega no pé. Vocês vão estudar, vocês têm que saber. Então, ser de característica. O cara que vende esse copo, ele tem que entender tudo sobre características do copo. O manual, que vidro que é, a espessura, o diâmetro, que comporta de temperatura. Ninguém sabe mais de características do que o vendedor de copo e dos vendedores do curso do Reinaldo. Só que não basta. Se você aprendeu o C, você tem que aprender o que agora? O B. B do quê? Benefício. Volta comigo. Volta, vem. Olha só. Essa piada foi horrível. Esse copo aqui, imagina, característica, 12 centímetros. Qual que é o benefício? Para você pegar melhor e tomar na hora que você quiser, no ângulo que você quiser. Característica, o diâmetro de tantos centímetros. Qual o benefício? Não bate no nariz. Encaixa certinho. Essa é a grande sacada. Não adianta você só ensinar característica. Isso é saber vender. Isso é saber vender. Então, cada característica, qual o benefício? É papel do gestor de vendas, é papel do empresário, do lojista, do comerciante. Não deixar o vendedor dele ir sem fazer essa simulação, uma prova. E o V, que é a última letrinha? Vantagem. O cara vai chegar e falar assim, é por causa disso que eu vou comprar de você e não do concorrente. Isso acontece, em linhas gerais, na negociação. E quando eu trago isso para o mundo da educação financeira, é bem isso. Quando a gente vai para uma empresa e fala assim, a sua empresa pode levar a educação financeira para os seus colaboradores. Eu estou falando para aquele que está trabalhando, que é um vendedor, que precisa vender para poder ter sua comissão, o seu ganho. Mas ele tem benefício? Claro que ele vai ter benefício, vai levar para a família. Mas a empresa também tem benefício? Claro que sim. Ninguém vai ficar ligando para ele e falar, você está negativado. Aí ele vai buscar empréstimo, ele tem que sair para negociar. Ou ele vai ficar desmotivado, vai ficar depressivo, não vai conseguir mais vender. Então, a educação financeira, ela é um grande benefício. Então você vai lá, característica, benefício... E vou além, vantagem, e vou além. Esse cara que fez o curso contigo, ele começa, mesmo sendo CLT, funcionário, ele começa a pensar como dono. É isso. Porque ele começa a falar assim, vai gastar menos aqui, vai ganhar mais ali. Então, é CNPJ e CPF que tá aí em jogo. É os dois. André, eu tô achando que nós não vamos conseguir fechar esse vídeo, não. Sério, vamos ter que ir para um terceiro módulo? Eu tô achando isso. Porque falta fechamento. Produção, o que vocês acham aí? Tudo bem? Podemos pensar num terceiro vídeo? Porque é o seguinte, cara, eu sabia que a gente ia ter muita informação e tá muito rico. Pessoal,
Você pode colocar aí, vai lá, põe na mensagem, fala isso, tá muito rico, porque olha só, nós estamos aqui no N, então, por favor, já deixa o seu caminho aqui, nós vamos para outro vídeo, acho que vamos fechar o N? Vamos fechar o N? Depois a gente vai Vamos fechar o N. E não esqueça, se você tá gostando até aqui, pega o seu dedo e mete o dedo no like aí, comente, compartilhe. A gente precisa disso de cada um de vocês. Pra quê? Pra gente trazer mais conteúdo. Coloca a sua dúvida, velho. Coloca aí no chat. Se você é empresário, comerciante, lojista, vendedor, não sei, anyway. O que acontece? Coloca aí sua dúvida. Por quê? Porque a gente tá aqui, ajudar você a vender e o outro saber lidar com esse dinheiro depois que você vendeu. Então, só para terminar esse N de negociação para a gente, para o próximo módulo, começar fechamento e acompanhamento. Sabe, Reinaldo? As pessoas não estão se preparando. Os vendedores não estão estudando vendas. Pô, eu sou escritor de 6 livros, eu me achava. Aí o cara fala, eu tenho mais de 150. Fala, desculpa aí, Dalai Lama, desculpa aí, ó papai. Ou seja, independentemente, gente, se vocês têm contato com autores que vocês gostam ou não, vejam vocês. O Grupo Cato fez um levantamento interessante. O vendedor europeu, ele lê de 3 a 4 livros de vendas ano. O vendedor asiático, 3 livros ano. O vendedor norte-americano, 2 livros ano. Brasileiro, sniff, buá. O brasileiro, velho, ele lê 0,7 livros de vendas. Ele folheia revistas ao longo do ano. Ah, André, mas por isso que eu não atinjo mais vendas? Porque vaca não dá leite. Vacas têm que amarrar o rabo, as patas e tirar o leite da teta da vaca. Mesma coisa vendas. Se você não está buscando conhecimento, ler livros, escutar, assistir vídeos como esse, escutar podcasts, ler artigo, usar o pendrive dentro do seu carro. Se você não conhece o pendrive, tá aqui, ó, shopdovendedor.com.br. Entra aí, ó. Gente, esse pendrive é muito legal, porque são quantas orientações? 700, não é dica não, aquilo é orientação. 730 áudios, é um mini MBA no seu pendrive. Eu gosto muito do André porque, ó, gente, ele não trouxe nenhum produto. Porque não era esse o espírito. O espírito é educacional. Mas tá no sangue. Tá no sangue, quer vender, lógico que precisa, porque na verdade ele é um vendedor. Então assim, só pra gente fechar aqui. André, que sensacional o método PANF. Panfa. Legal, né? Porque falamos de prospecção, atendimento, negociação. Para o próximo módulo ficou fechamento e acompanhamento, que é o pós-venda. Pessoal, então não perca, terá o próximo vídeo, vamos falar do método PANFA, que tem ainda muito. Então, você está gostando também, já deixa aqui sua mensagem, suas perguntas, que o André Ortiz vai estar respondendo todas.